Né, Débora? Para de comer chocolate também. Puxa vida, sério? Não precisa contar isso, a gente já sabe. Aqui, ó. Olha. Olha, amor. Ó, vocês falaram em chocolate. Tá vendo? Pastor, com café é uma delícia. Com café, sem café, com Vai enlouquecer bolo. ela, pastor. Eu como com café. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Olha o quê? Olha o quê? Hoje nós estamos multimídia. Caramba. Olha ela aqui, olha quem chegou aí. Ô, Fopátina! Você gostou da figurinha das colinas? Não! Não gostei, não. Deixa o Pepe sair aqui para minha secretária chegar. Fiquei parecendo uma doida. Oi, Débora. Oi, gente. Mas assim, legal. Olá. Tô tentando arrumar aqui a visualização. Oi, Raquel, nossa amiga de Brasília conosco hoje. Tudo bem, Raquel? Glória. Queridos, quinta-feira, 20 horas, a live lá com o médico, hein? Vai ser muito bom. Quinta-feira? Quinta-feira, 20 horas. Quem tá precisando de um psiquiatra aí? Levanta a mão. Eu falo. Sempre. Eu tô na fila. Sempre. Ainda mais de grátis, né, gente? Quem não quer? Vocês viram que aumentou o número de suicídios, aumentou o número de... Misericórdia. né, aumentou o número de muitas coisas. É. O pessoal nos traiu, falou que queria o Meet, está lá no Face, né? Vem pro Meet você também pra gente interagir aqui. E aí, Débora, estudou bastante? Estudei. Olha, Preparei, hein? olha, vai ter lição de casa, hein? Vocês aceitam aí um chocolate ao leite? Ai, que maldade. Que maldade ficar mostrando chocolate, gente. Peraí que eu vou Ah, a Mônica lá, a Mônica revanchista. Tá sabendo que é só eu descer 2 bandas de escada, né? Ah, mas aí a gente compartilha. Hoje eu desço também. Aí, boa. Vai pegar o Sufré, sufré. Ai, vocês vão ficar com essa palhaçada, eu vou ter que pegar ainda. Pega lá, pode pegar, Elaine, pode pegar. Vai lá pegar, Elaine. Eu vou pegar também. Pega lá, Elaine. Ainda bem que eu pedi pro Ale encontrar também. Porque... Irmã Vera, Paulo Venturinha, pedi pro... aqui só olhando agora na minha cara. Esse nosso pastor é danado, né? Eu falei pra ele entrar aqui no Meet pra gente interagir, ele quer entrar... Tava lançando esse chocolate. Ô, Mônica, esse é o melhor, hein? Mano, é bom demais. Isso aqui é... Sufré? Você sabe que a Hershey's tem um aerado igual o suflé, que é muito bom, viu? Eu vou sair aqui porque eu vou Olá, meu amigo. pegar chocolate. Ai, morram de inveja. Eu vou entrar com... Morram de inveja. Peraí. Quer que eu no Meet, vai? Ô, pastor, acho que é melhor no Meet, você não acha? Alface. Mas cadê o link? Tá no grupo do discipulado. Morram de inveja. Não. Eu tô fora. Ah, Débora, é gostoso, rapaz. Com link. Pessoal Com do limãozinho Instagram tá bom. ouvindo aqui, o pessoal que tá no Meet? Pessoal do Instagram, pessoal que você quer? do Facebook. Hã? Só que eu não consigo, como eu não tá deitado o celular, eu não consigo ver as notificações. Ah, levanta. Bom, pessoal, vamos lá. Só esperar o reverendo Paulinho. Claudinha chegou aqui. Só esperar o reverendo. Eu tava assistindo. Olha o que eu tava estudando. Ó, o reverendo chegou, né? Agora sim, agora vai. Tá bem na cara, não. Tá bem na cara dela. Olha só. Fala, Claudinha. Cadê o link? Tá no Facebook, porque vocês estão tudo conversando e a gente fica assistindo
assistindo sem poder falar nada. Eu falei, pô, eu vou entrar também nesse negócio. Mas lá no Facebook tava dando para ouvir o pessoal aqui do Meet? Tá ótimo, tá dando pra ouvir, mas todo mundo com chocolate, uma palha assada, isso. Ó, chegou o reverendo aí, ó. Reverendo do. Eu vou copiar hoje. Ó, não engana não vai. Chegou o reverendo hollywoodiano aí, ó a cara dele. Ó. Parece aquele ator lá, o. Eu só digo para vocês que o apóstolo dos apóstolos, em divindades, é o Railton. Eu fiquei passada com esse título. Pastor, que título, hein? É. Você gostou, né? Nós somos apenas servos, já tá bom demais. Já é um peso enorme. Pessoal do Face, tudo bem? Vamos começar? Vamos orar. Eu queria que vocês desligassem o microfone de vocês. Deixar só eu e o Paulinho com o microfone ligado para a gente interagir. Na hora que você quiser fazer uma pergunta, levanta o dedo, liga o microfone e a gente atende você. Tá bom? Vamos lá, vamos orar. Agradecer ao Pai pela oportunidade. Senhor, graças te damos por mais uma oportunidade de juntos bendizermos, louvarmos, engrandecermos o teu nome e, sobretudo, aprendermos contigo da tua palavra. Aprendemos do Senhor, que é manso e humilde de coração. Que o Senhor forme em nós, em cada um de nós, Jesus Cristo. Que o Senhor forme em cada um de nós o caráter de Cristo. Que o Senhor forme em cada um de nós o modelo de Cristo, para que a tua luz brilhe através de nós. Em nome dele, por meio dele e para ele. Amém. Queridos, ontem nós conversávamos, né? Eu, pastor Paulo, mais uma galera que a gente faz parte de um grupo de pastores que discutem a palavra. E as discussões são severas, são difíceis, são pesadas, porque a gente vai a fundo mesmo, né? E a gente estava discutindo como será a igreja pós-pandemia, como serão os cristãos pós-pandemia, como nós nos portaremos, como nós voltaremos, o que faremos, como viveremos. Hoje no Globo Repórter. Mas a gente chega numa conclusão aterradora, né? Porque os cristãos, de modo geral, viviam até a pandemia de uma forma muito individualista, tratando Deus como um ser que existe para atender às suas necessidades, para suprir as suas necessidades, e tratando os irmãos como súditos desse reino. Então, quando chega a pandemia e para tudo, a gente se vê numa situação de que as nossas próprias necessidades, elas vão se realizar como? Elas vão se cumprir como? Quem vai ser o nosso súdito? Quem vai nos servir? E nós, depois de debater muito como é que será essa volta, é possível que muitos cristãos não voltem às igrejas. É possível que muita gente queira essa vida digital, essa vida pela internet. Então, isso não nos preocupa, porque o que nos preocupa é como a gente vai fazer diferença nesse mundo novo. Como a gente vai fazer diferença na vida dessa multidão de pessoas que vai sair da pandemia com problemas emocionais gravíssimos, com problemas mentais gravíssimos, com toda sorte de problemas que talvez seja uma epidemia muito mais impactante do que essa que nós estamos vivendo. E nossa discussão foi a fundo e chegamos à conclusão que a única forma da gente se preparar é fazendo o que nós estamos fazendo, discipulado. A única forma da gente estar pronto para, depois da pandemia, para ajudar essas pessoas, para servir essas pessoas, é através do discipulado. E isso é que esse concílio, esse pequeno concílio que nós temos, decidiu, vamos trabalhar nessa linha.
graças a Deus, nós aqui da Igreja Pronta, através do nosso querido pastor Paulo, nós já estamos na vanguarda, né? Nós temos aqui 20 e poucas pessoas que participam de discipulado, que já estão sendo discipuladas. Ou seja, eu não tenho dúvida, né? O pastor Paulo me corrija se eu estiver errado, nós não temos dúvida que se cada um de vocês for chamado para ajudar, vocês estarão prontos, e não só prontos, vocês estarão aptos, abastecidos, porque vocês estão recebendo os rudimentos necessários da palavra de Deus para estarem preparados. O grande problema, no geral, é que a pessoa fica 5, 10, 15, 20 anos numa comunidade cristã e não recebe esses rudimentos, não recebe essa preparação, não recebe esse arcabouço de coisas que são necessários para ela seguir. Porque o importante não é você estar bem. É meio controverso isso, né? Como assim o importante não é? O importante é você estar com o Senhor para passar por toda e qualquer situação. Porque se você estiver com o Senhor, você vai passar bem, mesmo que você vá para uma barriga de um peixe, mesmo que você vá para um deserto, mesmo que você vá para uma cova dos leões, mesmo que você vá para uma fornalha de fogo ardente, né? Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam bem lá, mas eles estavam com o Senhor. Daniel não estava bem lá na cova dos leões, mas ele estava com o Senhor. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês e porque Deus está produzindo essa turma. Tenho certeza que a Débora, com essa preparação que ela está tendo, ela vai poder ajudar a família dela, vai poder ajudar os amigos dela, ela vai poder falar bem inglês, vai poder falar com o pessoal lá dos Estados Unidos, que há um Deus que ajuda a gente a ficar bem. Porque o importante não é a gente estar bem, o importante é nós estarmos com o Senhor. Escrevam isso. O importante é nós estarmos com o Senhor. Aí o local não importa, aí a dificuldade não importa, aí a luta não importa, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Correto, pastor? Perfeito, querido apóstolo dos apóstolos. Você Ontem, inclusive, nós chegamos a uma conclusão, eu não sei se todos estão ouvindo no Face e no Instagram, que eu posso estar dizendo, Então, mas não? estão ouvindo? Então, chegamos a essa conclusão que oração e discipulado é o mais importante para qualquer igreja. Sim. E algo que já me martela há algum tempo, e talvez isso vai chocar um pouco as pessoas, é de nós não sermos mais tão criteriosos no chamado da gente de pastor, ou bispo, ou apóstolo. Mas todos nós somos servos do Deus Altíssimo, da comunidade de Cristo. Aleluia. Estamos numa santa jornada, todos juntos, sem exceção. E nunca me estranhou alguém me chamar de Paulinho, ou Paulo, ou coisa parecida. Mas a gente é discípulo do Senhor Jesus. E o que eu mais desejo na minha humilde vida é ver todos os que estão aqui podendo servir a Deus da maneira correta. Amém. Amém? Alguma pergunta nessa primeira introdução? Alguma colocação que vocês queiram fazer? Eu quero. Adina. Eu quero saber por que as mulheres não fazem parte desse colegiado aí masculino dos pastores aí. Porque ainda estamos estudando a Bíblia na parte de Coríntios, quando as mulheres estão lá sendo orientadas a não ter a fala. Por enquanto, não chegamos nessa parte. A gente vai estar nos evangelhos. Tô brincando. Brincadeira, Adinão. Eu tenho uma inveja muito santa desse grupo. Ah, não é, mana? Até falei com a Mônica, vamos formar o grupo das teólogas também, né? Pessoal, eu quero... ouvindo falar desse grupo, eu falo, mano, quantas discussões devem rolar ali. Então, e a gente de fora. Eu vou dizer por testemunho próprio, Elaine, do seguinte. A gente invariavelmente envara aí algo em torno de 2 horas e meia de conversa. E eu tenho me
me sentido feliz da vida, porque eu nunca aprendi tanto em tão pouco tempo com as pessoas que participam, porque a gente começa a ler os textos e discutir sobre eles, e tem psicólogo, tem pessoas que são muito capacitadas, que acabam nos dando certos insights que abrem completamente a nossa visão do que é Jesus. Como foi, por exemplo, domingo na igreja, a respeito da justiça de Deus, né? Eu, durante muito tempo, aprendi duramente a questão de que Jesus vai lá e toma a chave do diabo. E fica uma impressão de que Jesus paga essa culpa, a questão do diabo, mas na verdade ele sempre pagou todas as nossas dívidas a Deus. Então, são situações que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Mas eu tenho uma boa nova: nós vamos abrir o grupo aos nossos discípulos. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos montar um processo em que esses que participam conosco vão nos dar, vão estar junto conosco, comigo e com o Railton, né, Railton? Sim. A gente vai formatar um processo, um material, em que a gente vai estar passando isso para o discipulado da igreja, em breve. Ah, que legal. Não é um clube do bolinha, mas quase chega a ser, não tem uma mulher no grupo. Interessante isso. E a reunião vai rápido, viu? Porque 2h30 é rápido. A Adina já falou que precisaria de umas 4 horas. Diga, Mônica, sua dúvida. Então, pegando fala com a pastora Adna, ela estava citando essa questão, e eu refleti. Eu estou lendo um pouco sobre Ruth, né? E aí, poxa, Ruth foi uma mulher de tamanha importância no seu povo, né? Uma referência aí muito forte. E eu fiquei pensando, poxa, aí a pastora Adna, a gente conversando, eu fiquei refletindo, por que então nós mulheres não podemos, né, estar? Porque olha o papel e o respeito que Ruth teve com Deus, né? E congelou. Depois a Mônica conclui o Ruth. Apóstolo dos apóstolos. Voltou. Prezada Mônica, nós precisamos entender o seguinte: o papel das mulheres é muito mais importante do que a gente imagina. Com certeza. Às vezes a gente está conversando só entre homens ali. Começou entre homens até pelas nossas amizades, não por uma questão de... Até porque o grupo, por exemplo, chamam Amigos da Verdade. E começou pela amizade que a gente tem, para a gente discutir as coisas, nós, de homens mesmo. Não foi nenhuma questão. E aí acabou desenvolvendo de uma maneira tão especial que acabou sendo nesse sentido. No primeiro momento eram só homens, mas agora está se expandindo nessa questão da palavra também. No estudo, no discipulado, entre nós, pastores, que a gente precisa. Mas eu quero dar uma orientação às mulheres, que vocês são tão importantes na história da humanidade, que a descendência de Jesus, que é para nós o nosso ponto basilar de vida, sem ele não existe a redenção do ser humano, que toda a linhagem de Jesus é através de mulher, não tem homem. Mas você vai falar, teve Davi, sim, mas começa através de mulher. E a gente vai ver algumas coisas que Deus faz através dessa linhagem. Chega em Maria. Maria, ela foi usada pelo Espírito Santo de Deus, uma virgem. Ok? E dentro da linhagem de Jesus tinha até prostituta. Para que Deus mostrasse todo o significado da mulher, da igreja. Tem isso também na questão da união mística, que a gente sempre fala, que é Jesus como noivo e a igreja como noiva. A mulher se relaciona a isso também. Quando o noivo ele ama a igreja incondicionalmente, ela se santifica. Através da mulher há uma edificação, uma construção do lar, uma construção das situações. Olha como é importante. Ao contrário do que se imagina. Baixou o som, Paulinho. Entrou uma ligação aqui. No ministério de Jesus, quem sustentava praticamente o ministério deles, porque as pessoas têm um ledo engano que não acham que Jesus não tinha sustento financeiro, ele tinha. A grande parte desse sustento financeiro
eram dados pelas mulheres. As mulheres que sustentavam o ministério de Jesus e dos discípulos. Porque os homens, na época, eles não davam valor ao ministério de Jesus, eram as mulheres que faziam as ofertas. Só para fazer um pequeno resumo da importância das mulheres. Um dia nós vamos falar só sobre as mulheres. Vamos à nossa aula. Depois a gente... Mônica, você estava falando de Ruth. Conclui, por favor, para a gente começar. A força dela, né, com Deus, o comprometimento dela com o Senhor, também com as leis do homem, porque eu fico imaginando ela, no meio de todo aquele momento, aquele contexto, tendo que exercer esse papel, tendo que ser obediente, temente, tendo que ter fé, esperança. Então, assim, é muito... Eu volto a falar a palavra profundo, né? É muito profundo. Eu até fico me colocando no lugar de Ruth, assim, não sei se eu teria tanto tutano quanto ela teve. E eu acho, assim, que nós temos, como as pastoras estão colocando o grupo de mulheres, né? A questão das mulheres na história com o Senhor, eu tenho refletido muito em Ruth. E eu vejo, assim, essa questão do compromisso e esse respeito também da comunidade masculina naquele momento, em acolhê-la, em aceitá-la, em dividir com ela tudo aquilo que foi determinado até pelo Senhor e o compromisso dela com aquela sociedade no momento. Então era isso. Amém. Ok, vamos lá, desligando os microfones. A gente vai tratar vai colocar um capítulo, um adendo aqui só sobre mulheres discípulas. Tem várias. Vocês podem até procurar lá em Romanos, na Bíblia toda, mas de discípula, de gente que foi tratada pelo apóstolo Paulo. Vamos lá. A lição número 7, poder espiritual para a vida. Todos nós queremos poder. Todos nós desejamos ter poder. Faz parte do homem, inerente ao homem. Só que o poder que Deus nos dá é um poder espiritual, é um poder do Espírito. Então, Deus vai nos dar um poder, mas para esse poder, para que Deus vai nos dar esse poder? Qual o objetivo? Quais são os objetivos? Então, nós vamos trabalhar em 3 objetivos, basicamente. O primeiro é aprender os aspectos da pessoa e da obra do Espírito Santo na vida cristã. O segundo é entender o significado da plenitude do Espírito Santo. E o terceiro, aprender quais os requisitos para ser cheio do Espírito Santo. Os 3 são importantíssimos, os 3 são necessários e os 3 devem acontecer nas nossas vidas. Ok? Então, nós precisamos aprender os aspectos da pessoa e da obra do Espírito Santo na vida cristã. É fundamental a gente aprender isso. Porque muita gente distorce, né? Jesus, quando está para ser crucificado, ele fala que ele mandaria um consolador. E já já nós vamos chegar lá. Então, as verdades acerca de uma vida cheia do Espírito Santo, são de grande importância para uma vida cristã realmente plena. Como eu disse antes, não adianta você ter 5, 10, 15, 20 anos numa comunidade, participando de uma igreja e não ter uma vida plena. Você não conseguir ler a Bíblia, você não conseguir interpretar um texto, o texto sagrado não falar ao seu coração. Então você não tem uma vida plena, né? E você só tem uma vida plena quando você tem essa comunhão com o Espírito Santo. Então, as verdades acerca de uma vida cheia do Espírito Santo são de grande importância para uma vida cristã realmente plena. Apenas pela presença e ação do Espírito Santo encontramos o poder espiritual que necessitamos para uma vida espiritual vitoriosa. Por que tem tanto cristão que anda meio moribundo, meio cabisbaixo, porque eles não são cheios do Espírito. E nós precisamos lutar, e a luta é diária, né? Diária, para que a gente seja cheio do Espírito. E aí a gente vai ter uma vida vitoriosa. E vida vitoriosa não é quando você tem coisas. Isso é um ledo engano. Porque tem muita gente que tem muita coisa e não é cheio do Espírito. Tem muita gente... Até quando a gente vence, né?
Ou até quando a gente vence, como a Adna está falando. Tem muita gente que eu já participava de uma igreja, o cara comprava um carro e ia lá consagrar o carro. Como se fosse uma vitória. Ok, ele conseguiu comprar um carro, ele conseguiu comprar uma casa, é uma vitória pessoal de trabalho. Não é uma vitória que você pode reputar como uma vitória espiritual, porque tem muita gente que não tem o Senhor e compra o carro, compra a casa, compra outras coisas. Então isso não pode ser um sinal. Fala, poxa, o Sandro, ele é abençoadão porque ele tem muita coisa, né? Tem aquele tênis de astronauta que ele usa lá. Não! O Sandro, ele é cheio, ele é virtuoso porque ele é cheio do Espírito, né? Então, quando nós somos cheios do Espírito, nós somos vitoriosos em Cristo, porque a obra que o Espírito faz em nós, ela é magnífica, e é isso que a gente vai discorrer aqui agora, né? A lição de hoje trata exatamente dessa verdade. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Quais os atributos dessa pessoa? O que ela faz? Como ela age? Né? Quais as consequências dela, da ação dela na minha vida? O que eu devo saber sobre o Espírito Santo? Né? Então, antes de falarmos sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida, na vida cristã, é necessário nós entendermos um pouco do ensino bíblico a respeito dessa pessoa divina. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai, assim como o Filho. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que tem sentimentos. É uma pessoa que se relaciona conosco de uma forma assim profunda. É a pessoa da Trindade que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só isso já é algo extraordinário. Porque sem essa presença do Espírito, sem esse convencimento, nós estaríamos perdidos. A gente só se convence que pecou e que precisa se arrepender porque o Espírito age em nós, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, verso 12. Aqui nós vamos ver como é que ele age. A Adna vai ler para nós Lucas 12, 12. Esperar a pessoa achar. Todo mundo pegando a Bíblia, todo mundo... É legal ver pelo Meet que o pessoal tá folheando a Bíblia. Aqui no Instagram e no Facebook não dá para ver. Marcelão, tudo bem? Paula Apenas, tudo bem? Gabi, querida, tudo bem? Eu não consigo ver, como o celular está deitado, eu não consigo ver quem está no Facebook. O João está ali, Rosana, Rose Declares, Paula Apenas, Marcelo também. Marcelo Pinotti, bênção tê-los conosco. Oi. Permita-me aí, eu acabei saindo um pouquinho porque a irmã Vera entrou numa ligação aqui pedindo oração. A irmã Vera Morena, as pessoas da igreja conhecem, ela está internada. Acabei também de saber a notícia que a mãe do Bueno acabou de falecer. Eita. E eu queria pedir oração por eles. Amém? O Bueno é um parceiro de trabalho. Eu queria falar um pouquinho dessa questão até da consagração, que nós hoje não consagramos mais objetos ou elementos. Nós é que somos consagrados para sermos mordomos com essas peças ou objetos ou bens para que sejam usados para a honra e glória do Senhor. Né? Perfeito. Você tem essa característica muito parecida com a minha. Eu não me importo se eu tenho um carro muito bom, mais ou menos, seja como for, a gente põe o que for necessário dentro do carro para poder servir. Quando a gente aprende isso, é que a gente aprende a ser mordomo daquilo que Deus está nos colocando através do Espírito Santo de Deus. Uma vez eu emprestei o... Vocês querem orar agora pelas pessoas? Vamos orar então, pastor, por essas pessoas, né? A Adna está sugerindo aqui, orar pelo Bueno aí e orar pela Vera. Vera Morena, né? Vera Morena? E a irmã Nice, que vai internar amanhã, né? Isso. Então, por favor. Isso, a irmã Nice interna dia 4, ela mudou a data. Não é? Tá. Sexta-feira. Okay. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te apresentamos os nossos amados
E estamos aqui falando sobre o papel e a função do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. E a tua palavra diz que ele é o Consolador. Sim. Por isso nós rogamos a ti, Espírito Santo de Deus, que tu venhas com o teu consolo, com o teu amor, com a tua paz sobre a vida desses queridos, consolando da forma mais profunda que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer nas nossas vidas. Não há palavras que consolem uma pessoa, mas o Espírito Santo de Deus tem esse poder de nos consolar. Aleluia. E de nos fazer outras pessoas transformadas, renovar a nossa mente e a nossa vida, inclusive trazer de volta a nossa alegria. Amém. Por isso nós queremos, neste momento, então, homenageando estas pessoas que estão sofrendo, Oh, Deus. aprender mais de ti, Espírito Santo de Deus. Amém. E que nessa noite nós fiquemos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Não apenas nós, mas especialmente estes queridos que precisam do teu consolo. Amém. Visita, Que Senhor. seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, Lucas 12:12 vai dizer que o Espírito Santo ensina. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém? Né? Pouco se fala, né, que o Espírito Santo tem essa função de ensinar, inclusive ensinar o que a gente deve dizer. Eu vou falar com fulano de tal, mas o que eu vou falar? Não se preocupa, o Espírito Santo te dará as palavras. Ele também nos guia, Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Vou esperar o pessoal achar. Não devia. Sim. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? A Trindade é composta de Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que está na terra, habitando em nós. Então, todos esses atributos são do Espírito Santo. E todos esses atributos que nós vamos discorrer aqui. Ele ensina a gente, João 16, 13. Ele guia, ele nos guia. Pode ler. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, ele nos guiará, ele nos indicará o caminho. E não é qualquer caminho. Se vocês prestarem atenção, o texto está dizendo que ele nos guiará à verdade. Ele nos levará à verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Então o Espírito Santo nos conduzirá à verdade. Ele também nos convence, que é o que nós já falamos, João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse mundo não é a Terra, não é o globo, não são as ideias, né? Porque existem 3 mundos, né? Mundos. O planeta, né? O cosmos, o mundo das ideias e o mundo das pessoas. Então ele vem para convencer a gente, convencer o mundo das pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Porque em pecado nós não vamos conseguir servir ao Senhor. Então ele vem e fala assim: poxa, Elaine, você está muito pecador. Então, por favor, para de pecar. Aí a Elaine fala assim: obrigado, Espírito Santo. Eu vou confessar os meus pecados, vou abandoná-los e vou seguir em frente. O Senhor me ajuda? Aí ela volta lá para o 16:13, né? Ele é esse guia que vai ajudar a gente a chegar à verdade. Não é um caminho qualquer, é o caminho da verdade. Ele também nos ouve, está no 13 também, de João 16:13. Pode ler de novo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele ouve da Trindade, né? Porque a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só, então eles têm comunhão entre eles. E ele nos comunica essa verdade porque ele habita em nós, né? Onde ele habita em nós? Curioso, né? Em que lugar? Onde ele está? Está dentro do meu coração? Está na minha mente? Ele conecta com a minha psique? Onde é que ele habita em nós? O Espírito Santo habita na nossa alma e nos dá a vida verdadeira.
né? João 16,14, ele também revela as coisas a nós, né? Se está na escuridão, veja o que diz o texto aí. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Ou seja, ele vem, ele recebe aquilo que Jesus e o Pai estão passando para ele e nos anuncia. Jesus não está mais conosco, Jesus já não está mais conosco há 2000 anos, mas o Espírito está com a humanidade desde então, fazendo essa obra de revelar ao mundo quem é o Senhor. Por que as pessoas conhecem a Jesus através de nós? Porque o Espírito está em nós. Se o Espírito não está em nós, eu tenho apenas uma retórica, eu vou falar de alguém que é histórico, né? Por exemplo, o Martin Luther King é um personagem histórico. Ele foi assassinado na década de 60 nos Estados Unidos por defender os direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos. Então, eu vou falar de alguém que é histórico. Mas o Espírito Santo habitando em mim, quando eu falo de Jesus, eu falo de alguém que vive através de mim. Então, por isso que a revelação que nós trazemos, ela é muito importante. Olha só, eu sou o canal da revelação de Deus para aqueles que não creem. Você é o canal da revelação de Deus para aqueles que não creem. Olha que tarefa importantíssima que nós temos. Ele também fala conosco, Atos 10, 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Quem disse? Quem disse? O Espírito Santo. É muito triste quando a gente não consegue ouvir a voz do Espírito. O Espírito falando assim: Dudu, vai e faz. Claudinha, vai e faz. Débora, vem cá, Débora. Estuda a palavra porque eu quero falar com você. João, se aplica porque eu sou contigo. O Espírito Santo ele vem e fala. E é muito triste um povo que se diz de Deus não ouvir a voz de Deus através do Espírito. É muito triste. É muito triste a pessoa passar anos e anos sendo um partidário de uma comunidade e não um integrante do reino de Deus. Deus nos convida a participar do seu reino. Isso é lindo demais. Ele também proíbe algumas coisas para nós. Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, Paulo está com os outros seguidores, com os outros discípulos, né? Está fazendo discipulado, ele decide ir para aquela região, fala, não, nós vamos pregar lá. E aí o Espírito Santo fala, não. Como assim? Não. Mas por quê? Porque olha só a importância de nós ouvirmos o Espírito de Deus. O Espírito fala, não. O Paulo fica chateado, mas o que ele faz? Ele vai buscar ao Senhor em oração. E aí ele para de frente ao mar. E daí o Espírito Santo mostra para ele que ele tem que atravessar e levar o Evangelho para a Europa. E é por isso que o Evangelho chegou até nós. Olha só, por causa de uma negativa do Espírito, o Evangelho chegou até nós. Ele sai ali do Oriente Médio, atravessa aquele mar. É o mar... Eu esqueci o nome do mar. E ele chega na Europa. Né? Um texto lindíssimo, que aparece um varão dizendo para ele, vem pregar para nós na Europa. É o Espírito Santo revelando para ele, você precisa atravessar. Então aquela negativa que o Espírito Santo deu a Paulo, fez com que hoje nós conhecêssemos o Evangelho. Olha que lindo, olha que coisa maravilhosa. Por isso que é importante ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Eles estavam em Troade, que é a região, mas ele para em frente ao mar. Eu não lembro o nome do mar. Mas enfim, depois a gente passa o nome do mar.
ele também, além de proibir algumas vezes, ele chama, Atos 13, 2. Olha aí, presta atenção nesse texto, porque você precisa ouvir esse chamamento. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha que coisa sensacional, né? O Espírito Santo fez o quê? Disse, separa esses. Então o Espírito Santo tem falado comigo, com o pastor Paulo, com a Adina, enfim, para separar vocês para o serviço. Olha que tarefa maravilhosa, olha que chamado lindo vocês estão recebendo. Pode ser que vocês, poxa, mas eu vou ser um pregador ali da igreja, da ponta, pode ser que vocês tenham que ir para a Europa. Pode ser que vocês tenham que ir para a África, pode ser que vocês tenham que ir para a Ásia, pode ser que vocês tenham que ir para a Bahia, para o Nordeste, para o Norte, para o Sul, onde o Espírito Santo levar. Mas veja o texto, separa Barnabé, separa Saulo, né? Para a obra. Separa o Dudu, separa a Claudinha, separa a Elaine, separa a Ju Duarte, separa os demais para a obra. É tremendo isso. Então a gente precisa ficar atento à voz do Espírito. O Espírito fala coisas maravilhosas que se você não ouvir, você vai perder o bonde, você vai perder a bênção. Se eles não ouvissem isso, Paulo não seria o que se tornou, muito menos Barnabé. Ele pode ser resistido. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Aqui a palavra de Deus está dizendo assim, olha, você pode resistir, não quero. Vocês foram separados para o discipulado, estão fazendo um discipulado, mas vocês podem resistir. Vocês podem demonstrar essa rebelião e falar, não quero. Eu estava até gostando, mas ele falou de ir para a África, não quero mais. O Sandro fala assim, eu estava adorando a ideia do discipulado. Ele falou de ir para a Ásia, estou fora. Se fosse para a Itália, eu até ia. Nós não podemos resistir ao Espírito. Se o Espírito está chamando, olha, ele diz que vai sim. Se é isso aí, glória a Deus. Se o Espírito está chamando e está ordenando, vai. Outro dia, só para contar um testemunho aqui, eu falei para ele, Santo, tem uma mulher que a Adina viu na internet, está precisando de uma cesta. E aí ele falou, não, deixa que eu vou. Lá um pouco para lá depois que o Judas perdeu as botas, né? E aí, missão dada, missão cumprida. Ele foi lá para orar com a mulher e tal, a mulher deu uma canseira nele, foi para lá, foi para cá e tal. Mal educada, tratou mal ele. Eu falei, ele ficou chateado. Falei, puxa. Eu falei, irmão, o que vai acontecer depois é só o Espírito que sabe. Missão dada, missão cumprida. Você foi lá, fez o que tinha que fazer, obedeceu, acabou. A gente tem que obedecer. Então, os nossos juízos, eles impedem que nós obedeçamos. E não pode ser assim. O Espírito falou, vai lá e faz. Sábado, eu e o Pepe fomos entregar uma cesta básica numa casa. A moça disse assim, eu não tinha o que comer, não tinha nada em casa, eu orei, o Senhor respondeu e enviou o alimento. Aí eu fiquei olhando assim e falei, puxa, que coisa incrível, né? Em geral a gente se desespera e ela falou, não, eu orei, apresentei ao Senhor, esperei e o Senhor enviou. Fantástico! Nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir o Espírito e não resistir. Muita gente não cresce, anotem isso, né? Muita gente não cresce, muita gente não amadurece porque não ouve o Espírito. Não ouve. Oi. O próprio Sandro teve um testemunho desse final de semana. O pastor Paulo apenas pediu para entregar uma cesta. Sim. Eu acionei o Sandro e o Sandro foi entregar.
desta maneira, neste encontro, foi um encontro completamente o contrário da outra que ele teve. E Deus o usou tremendamente. Então ele não desistiu porque a outra foi triste. A missão dele foi dada, foi cumprida, e ele voltou testemunhando do que Deus fez nesse encontro que ele teve com a dona Geralda. Né? Eu acho que ela nem sabe quem foi que mandou entregar a cesta. Mas a maioria das pessoas são assim. Na pessoa física. Mas Deus entregou através dele. Desse jeito. Não, você quer contar o testemunho, Sandra? Conta aí pra nós. De domingo não, né? Conta aí pra nós, Sandra. E eu, antes dele contar, eu tentei atrapalhar ele. Porque eu falei, eu tô indo pra lá, deixa que eu levo. Aí ele falou, não, eu tô comendo aqui, com a boca cheia. Tá aqui perto de casa. Mas é seu caminho? Eu falei, não, mas tá perto da sua casa, então vai você. E ele acabou indo e foi uma bênção. Conta aí pra nós. As aulas que a gente vem vivendo. Uma circunstância que uma pessoa enxergou a dificuldade nesta que estava precisando da cesta, não foi nem diretamente ao pastor Paulo apenas, pelo que eu entendi, foi através de uma pessoa, foi de outra pessoa, foi de outra pessoa, chegou no pastor Paulo apenas, chegou no pastor Paulinho, chegou no pastor Raio e chegou no Sandro. Então, assim, não tem como duvidar que é um plano de Deus, porque tem naquela casa e diante de toda a pandemia, você pegar uma pessoa que você olha, você enxerga a tua mãe, uma irmã da igreja, uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada que a sua, com algumas dificuldades até, né? Você vai pegar uma cesta, aí Deus tocou no meu coração, eu falei, eu posso colocar a cesta dentro da casa da senhora? Porque Deus estava me incomodando de eu entrar na casa dela. Uhum. Por mais todas as situações que a gente está vivendo, né? Eu entrei, ela falou, por favor, se você puder contar, ela ficou meio um pouco reticente, mas ela ficou constrangida de eu ter pedido, além de estar levando a cesta para ela, né? Para entrar na casa dela. Invadir. Eu a porta inteira. Aí eu comecei a conversar com ela, mas só que os olhos... Que você está acostumado a fazer, né? Eu ia bater no pastor, tá? Eu ainda tive que agredir o pastor, mas tudo bem. No sábado foi com amor. Aí eu vi os olhos daquela, por mais que às vezes a gente não se sinta capacitado, ou tenha o maior conhecimento biológico, às vezes eu até brinco com o pastor Paulinho, que me coloca numa gelada, né? Ele adora isso daí, devia ter batido dele mais forte. Podia ter sido mais sério. A gente não se sente capacitado, e lá Deus me colocou e eu vi os olhos daquela mulher uma tristeza. Não só fome, tristeza. E aí Deus começou a trabalhar, colocou muitas palavras, eu comecei a orar por ela, e eu percebi que tinha uma outra pessoa dentro da casa, que era o filho. Aí quando eu vi o filho, eu me surpreendi também, porque tinha algumas... era um pouco debilitado, estava na cama, eu comecei a orar, nossa, parecia que era Deus que estava na casa deles. E era só o Sandro, era só um soldado de Deus. Era Deus através de você. Entendeu? Mas era uma sexta pessoa que estava lá. Então, a palavra eu tenho, não existe palavra que descreve um fato disso aí, é surpreendente. O plano dele a gente não conhece, a gente tem que viver, tem que estar inserido, né? E a gente vem se capacitando para isso, porque realmente o discipulado tem que trazer as benesses de todo o nosso aprendizado, e também tem as partes ruins, né? Que é como esse testemunho, que também serviu para eu aprender, porque eu iria novamente lá. Sim. Só que eu também faria diferente. Sim. Né? O que aconteceu. Mas a gente vai vivendo e aprendendo, né? Amém. Eu só quero agradecer a Deus. Amém. Então, um testemunho incrível, talvez você aqui do Facebook não tenha ouvido perfeitamente, mas um testemunho incrível
de alguém que se coloca, se dispõe nas mãos do Senhor e o Senhor usa, né? Não quero. Porque quando Deus se manifesta, se mostra através das nossas vidas, como eu falei, o importante não é a gente estar bem, o importante é a gente estar com Deus. Porque se nós estivermos com Deus, a gente vai estar bem. Aí você fala, mas não é a mesma coisa? Não, porque aí você inverte as posições, né? Todo mundo quer ficar bem. Todo mundo que está passando pela pandemia quer ficar bem. Se todo mundo quisesse ficar com Deus, seria maravilhoso. Então vamos lá. O Espírito Santo também não pode ser entristecido. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo ele tem sentimento, ele é nosso amigo, ele participa da nossa vida, está conosco. Aí ele fala assim, poxa, deixa eu pegar quem? A Eliana está aqui. Poxa, Eliana, você pecou. Convence e abandona o pecado. Aí Eliana, eu vou continuar pecando. Vai entristecer o Espírito. O Espírito Santo ele participa da nossa vida ativamente. Não é de vez em quando, não é um insight. Agora eu tive um arrepio. Se você teve um arrepio, você deve estar com febre, né? Ou com frio. O Espírito Santo ele não vem causar arrepio em você, ele vem te convencer, é racional, ele vem te fazer pensar, ele vem te fazer produzir, ele vem te fazer ser servo de Deus na acepção da palavra. O Espírito Santo é Deus, né? A gente às vezes relega o Espírito Santo a uma condição terciária. Não, ele, apesar de ser a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Vejam Hebreus capítulo 9, verso 14. Abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha que texto extraordinário. Lê de novo, por favor. Aí estão as três pessoas. Vocês perceberam? Que está o Pai, está o Filho e está o Espírito. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Os nossos pecados geram em nós obras mortas. As obras vivas são geradas por esse Espírito que é eterno. Aqui nesse verso aparecem as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui mostra que o Espírito Santo é eterno. Ele existe desde sempre. Ele não apareceu do nada. Quando Jesus é crucificado e é assunto ao céu, entra em ação o Espírito Santo na terra. Porque ele é onisciente. Ele sabe tudo. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E ele só conhece porque ele faz parte da Trindade. Ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem em harmonia. Então o Espírito Santo de Deus, ele sabe e ele revela para nós as coisas eternas. Quando Davi, lá no Salmo 25, Salmo 25, verso 14, fala assim que os segredos do Senhor são revelados àqueles que o temem e o buscam, a esses Deus dará a conhecer os seus mistérios. É o Espírito que revela. É o Espírito Santo que vem, fala assim, porque eu vou citar de novo a Débora, né? A Débora falou, estava ali, de repente deu aquele estalo. Não foi estalo, foi o pneuma, que eu falei da outra vez, né? É o pneuma é o Espírito. O Espírito fala, opa, vem cá, chegou sua hora. Mas peraí, eu não estou pronto, eu te capacito. Eu não sei falar, eu te dou as palavras. Eu estou muito ruim da vista, eu tiro as escamas dos seus olhos. Puxa, eu escuto mal, né? Eu tenho um cotonete que limpa a cera dos seus ouvidos.
Não tem desculpa. Você pode só resistir, eu não quero. Então você prefere viver nas obras mortas da sua carne, né? O Espírito chama a gente e nos revela aquilo que ele conhece, porque ele sabe tudo, ele conhece tudo. Ele é criador. Vocês sabiam que o Espírito Santo ajudou na criação? Ele estava junto com o Pai e o Filho. Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que pairava por sobre a face do abismo? O Espírito de Deus. Ele é especialista em resolver caos. O texto sagrado, no original, diz que, aqui a tradução é meio ruim, né? Fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse sem forma e vazia, diz que era um caos. O abismo era um caos total. Vem o Espírito e sobrevoa esse abismo e transforma esse abismo no jardim perfeito. Logo na frente você vai ver que esse abismo se torna o jardim do Éden, o local mais perfeito da terra, né? Um dia nós vamos estudar porque até o capítulo 5 de Gênesis os homens viviam 900 anos. Porque eles respiravam o melhor ar do mundo. A partir do capítulo 5, quando acontece o dilúvio, Deus reduz a idade do homem para 120 anos. E passa 120 anos Noé construindo a arca e falando ao pessoal, se arrependa, né? Se arrependa, se arrependa. Ninguém se arrepende. Noé entra na arca, põe os animais, todo mundo morre. A partir dali o homem passa a viver 120 anos. Mais para frente, ele vai, quando você lê o Salmo 90, o homem vai viver 70, 80 anos ou mais em enfado e cansaço, né? Então, é engraçado, hoje a gente está vivendo uma pandemia, porque, em geral, os problemas que destroem a humanidade, eles estão relacionados ao pulmão do homem, ao pneuma, à respiração. E a gente precisa olhar para essas coisas. O Espírito Santo ele é especialista em resolver o caos. E ele resolve o caos das nossas vidas. Quando ele chamou vocês e nos chamou para o discipulado, ele falou assim, eu vou tirar vocês desse caos e vou usar vocês para ajudar pessoas a saírem do caos. Amém? Olha que lindo, maravilhoso. Eu vou tirar vocês do caos e vou usar vocês para tirar outras pessoas do caos. O Espírito Santo é criador, ele estava lá em Gênesis, ele também é regenerador. Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos pergunta para Jesus, mas e aí, tem como um homem velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Não é o corpo que nasce, o que nasce é o Espírito, né? O Espírito que é vivificado pelo Espírito Santo. O nosso espírito humano é vivificado pelo Espírito Santo, então ele regenera. O que é regenerar? É gerar de novo. Não adianta aquele espírito ruim que nós tínhamos, ele não serve para nada. Vem o Espírito Santo e gera um espírito novo. Um espírito que é capaz de obedecer, um espírito que é capaz de entender o que o Senhor está falando. É tudo novo. O espírito. Aí você fala assim, é verdade, né? Porque tem gente que a gente passa a vida inteira falando as coisas de Deus e eles não entendem. Está com o espírito velho. Está com o espírito que não foi regenerado ainda. A partir do momento que o espírito da pessoa é regenerado, ou seja, gerado de novo, aí a pessoa passa a entender, né? Né, Claudinha? Por isso que a gente ora para que Deus regenere determinadas pessoas, determinados espíritos. O Espírito Santo também, ele possui a mesma dignidade do Pai e do Filho. Está lá no chamamento para o discipulado. Mateus capítulo 28, verso 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Em nome de quem? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eles são a mesma pessoa. Eles são iguais. Eles são a mesma pessoa. Eles são uma triunidade. Atos 5, 3 e 4. Pastor. Oi, reverendo. Apóstolo. Eu acho que é interessante até quando você fala essa questão triuno ou trindade, porque a gente tem não sei alguns se assim aprenderam, eu aprendi que a trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a gente acaba colocando como se fosse primeira, segunda ou terceira pessoa. Ótimo. A gente não considera isso. A gente considera um Deus triuno, um Deus que subsiste em três. Exatamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe essa caracterização que muitas vezes a gente fala primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Não. É um Deus que subsiste em três. Exato. Ele é um Deus triuno. Sempre será Deus triuno. Nunca nessa questão, eu entendo que até pode ser utilizada a trindade, mas não nessa questão de pessoas, primeira, segunda ou terceira pessoa. Senão a gente acaba perdendo essa relação que ele é um Deus. Sim. A gente tem a tendência de categorizar, né? O Espírito é a terceira da pessoa da Trindade. Então, se a gente olhar para o pódio, né, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Então, o primeiro é o ouro, o segundo é prata e o terceiro é bronze. Não é nada disso. Eles são exatamente um, né? Por isso que Jesus fala lá em Mateus 28, 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente não pode categorizar Deus. O Espírito Santo é menor, ou o Pai é maior, não. A gente não categoriza Deus. Deus é Deus. É um Deus triuno, né? A gente só tem categorização na nossa igreja. A gente tem o apóstolo dos apóstolos. Tá bom, beleza. Nós vamos tudo ser chamado de servo. Deixa eu dar uma palavra para vocês em relação a servo. O servo bíblico, quando Jesus chama as pessoas para servi-lo, esse servo, quando você traduz para nossa língua, é o mesmo que escravo. O servo é um escravo. Quando você vai andando com Deus, quando você vai sendo transformado de glória em glória, quando você vai recebendo o aprendizado, aí você recebe uma nova categorização. Você deixa de ser servo e passa a ser amigo de Jesus. Aí ele fala assim, eu já não tenho mais vocês como servos, mas como amigos. Então, ouvir isso do Senhor é algo extraordinário, que vocês precisam desejar, nós precisamos desejar. Vamos correr. Você leu Atos? Atos 5, 3, 4. Então disse Pedro a Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Não mentiu ao Espírito Santo apenas, mentiu ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mentiu a Deus. Então, isso precisa estar bem claro, que foi bom o pastor Paulo frisar. Nosso Deus é um Deus triuno. Os três subsistem em uma só pessoa. Todos esses textos ensinam que o Espírito Santo possui intelecto, sensibilidade e vontade. Ele não é um perdido no universo. Ele tem intelecto, tem sensibilidade e tem vontade. O Espírito Santo não é uma influência impessoal ou uma energia. Estou sentindo uma energia, né? Estou sentindo um arrepio. Não. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós.
Nossa, a Adna tem uma energia boa. Eu já ouvi isso várias vezes, né? Poxa, você tem uma energia boa. Eu não tenho energia, né? Eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, não é energia. Não é energia. Ele é uma pessoa divina e possui todos os atributos do Pai e do Filho. Se o Pai é santo, o Espírito Santo é santo. Se o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Se o Pai é amor, o Espírito Santo e o Filho são amor. Se o Pai é cheio de graça, o Espírito Santo e o Filho são cheios de graça. Porque nós estamos falando de um único Deus. Amém? E aí a gente costuma designar, como já foi dito, não é para a gente fazer isso. A promessa de poder é uma fonte que vem de Deus. Vamos lá para Atos capítulo 1, verso 8. Está na apostila. Que é um texto... Todos têm apostila? Todos estão acompanhando com os textos bíblicos, amém? Atos capítulo 1, 8. É um texto conhecidíssimo que vocês devem decorar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder. Que poder é esse? Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos e enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, para que estivesse sempre conosco, como nós já lemos em João 14. Como filho de Deus, você é a habitação de Deus através do Espírito Santo. Eu e você somos habitação de Deus através do Espírito Santo. Veja Coríntios, 1 Coríntios 3,16. O que é, inclusive, garantia que a palavra de Deus nos dá da salvação, lá em Efésios 4,30, que nós já lemos. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo não está numa igreja, não está num templo, não está numa capela, não está numa viagem mística. O Espírito Santo está dentro de mim e de você. Nós somos a casa, a morada que o Espírito Santo decidiu morar. Nós somos a habitação. Você e eu temos que nos dar por muito felizes de saber que o Espírito Santo habita em nós, que escolheu essa casa. Só que ele não habita em casa suja, não. Casa bagunçada, ele não habita também, não. Então ele vem e faz uma limpeza em nós, né? Vai tirando tudo que é sujeira, vai tirando tudo que está embaixo do tapete, vai tirando a escuridão, as trevas que há em nós, vai arrancando tudo, porque ele não habita em um ambiente imundo. E sem o Espírito de Deus nós somos imundos na nossa alma, no nosso interior. Então, o Espírito habita em nós e isso é uma bênção. Por outro lado, ser cheio do Espírito Santo é mais do que apenas tê-lo recebido. Recebi um sopro quando cremos. Não, anotem, ser cheio do Espírito Santo é ser dirigido e capacitado por ele. Foi o testemunho do santo. O santo foi dirigido e capacitado pelo Espírito aí naquela casa e ali ser usado, entrou, não, estou aqui, vamos orar, porque eu falo, o mais importante, eu até orientei ele, o mais importante não é entregar uma cesta, o mais importante é você orar pela pessoa. Quando a gente vai fazer o trabalho na rua, o cara fala, não, comida todo mundo dá, mas ninguém abraça a gente, ninguém nos ouve, ninguém ora pela gente. Então, esse é o trabalho, receber o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser dirigido e capacitado por ele. Esse é o segredo da vitória espiritual. Ser cheio e capacitado por ele. Mas aí e as lutas e as dificuldades? Sendo cheio e capacitado por eles, você vai passar por todas elas e vai passar louvando e bendizendo ao Senhor. Quem sai, diz lá o Salmo, né? Carregando os seus feixes chorando, volta com júbilo. Porque o Espírito está conosco. Né? Se eu tiver que sair levando um peso, vou sair, mas vou voltar com alegria. Você também, nós todos. Né? Somente quando isso se torna realidade é que muitas das promessas da palavra se tornam concretas para nós. Essa plenitude é demonstrada pelas características do fruto do Espírito em nós. Está lá em Gálatas 5:22. Lê aqui para nós, Adna.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Um fruto com diversas características, né? Acho que são 9, depois vocês confirmam para mim. Parece uma mexerica. Parece uma mexerica, né? É um fruto com vários gomos. E todos eles importantíssimos. É um fruto que tem amor, que tem alegria, que tem paz, que tem longanimidade, ou seja, uma super paciência, que tem benignidade, que tem bondade, que tem fidelidade, que tem mansidão e que tem o domínio próprio. Eu queria explodir, né, com o Sandro lá. O Sandro queria apertar o pescoço do Paulinho para ele morrer lá asfixiado, né? Não. É o domínio próprio que faz com que a gente não tome essas medidas. Então, eu e você, queridos, precisamos desse fruto na nossa vida. Esse fruto é a marca de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo é quem nos capacita a viver assim. Somente quando somos cheios do Espírito de Deus é que podemos viver uma vida que manifeste essas características. Você não pode exigir de alguém que tenha longanimidade, uma big paciência, que seja benigno se ele não está cheio do Espírito Santo. Mas eu conheço uma pessoa que não é da igreja, ela é boazinha. Ela é boazinha. Só. Ela não tem o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é gerado nas pessoas que têm o Espírito. Aí você fala assim, a Juliana Duarte agora você está. Pastor, eu ainda não tenho 100% de mansidão. Busque. O Espírito habita em você e te capacita a ser manso, a ser humilde, a ter o domínio próprio. Então, essa é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, porque nós vamos manifestar essas características. No próximo texto, o apóstolo Paulo esclarece o significado de controle do Espírito Santo na nossa vida. Efésios 5,18. Pode ler, Adina. Presta atenção. Está na apostila. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso, ele está orientando o povo de Éfeso que, legal, você pode tomar um vinho, era comum na época as famílias tomarem vinho, mas o vinho te embriaga, tira você da razão. O álcool, não, a gente pode pôr o álcool aqui, qualquer bebida alcoólica. Se você tomar, se você se embriagar, vai tirar você da razão. Você vai perder a razão. E ele fala assim, ele faz uma comparação. Mas enchei-vos do Espírito. Ao invés de você encher a cara, encha-se do Espírito. Assim como você fica na brisa do álcool, existe uma brisa muito mais agradável do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Paulo demonstra que a plenitude do Espírito envolve basicamente a direção da nossa vida. A questão é quem ou o que nos dirige? Quem ou o que nos dirige? Eu procuro viver de modo que o Espírito Santo dirija a minha vida. Uma pessoa embriagada é dirigida pelo álcool. Ela não apresenta um comportamento normal e não controla mais a si mesma. A gente tem casos conhecidos aí que não precisa nem a gente citar. Por outro lado, aquele que é cheio do Espírito Santo é dirigido por Cristo e diz com todas as letras, Deus está no controle. Porque o Espírito Santo é quem está no controle. Ele não é Deus? Já perceberam que quando você fala Deus está no controle, você pensa no Deus lá da montanha, lá do alto, lá do céu? Não, quando você fala assim, Deus está no controle, você está falando do Deus que habita em você. É o Espírito Santo que está no controle, gerando todo esse fruto na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Como podemos estar sempre cheios do Espírito Santo? Existem certas condições para que sejamos cheios. Eu estou correndo porque o tempo está apertado. Existem certas condições para que sejamos cheios do Espírito. A primeira condição é desejar. Quem aqui deseja, levanta a mão. Eduardo está com uma preguiça monstra ali, Eduardo. Ajuda ele aí, Mônica. Levanta o braço dele. Primeira condição. Primeira condição é desejar. Desejar.
É preciso que a pessoa, que eu e você, desejemos realmente que Deus assuma o controle de toda a nossa vida. Porque senão vai ser uma frase solta, vai ser... Como é que fala? Tem um nome que vai ser um jargão. Ah, Deus está no controle. No controle de quê, cara pálido? Deus está no controle da minha vida. Então eu preciso desejar que Deus assuma o controle da minha vida. Vocês precisam desejar que Deus assuma o controle da vida de vocês. Todo o seu ser, mente, vontade, emoções, deve desejar essa comunhão com Deus. Vamos ver Mateus 5:6? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de Deus, porque Deus é a justiça. E eles serão fartos da justiça de Deus. Respondendo à pergunta do pastor Paulo, onde está a justiça de Deus? Está em Jesus, está em nós, né? Onde estava Deus quando os aviões se chocaram lá com as torres gêmeas? Estava nos bombeiros, estava nos socorristas, né? Billy Graham falou isso. Quem disse foi o Billy Graham. Billy Graham. Onde está Deus? Onde está Deus para a dona Geralda? Estava no Sandro, né? Estava no Sandro. E a gente vai percebendo esses moveres de Deus na nossa vida e fala, nossa, por que aconteceu isso? Porque você começa a enxergar que a comunhão que você tem com Deus faz com que você seja cheio de Deus. A segunda condição é entregar a direção da nossa vida a Cristo. Precisamos tomar a decisão de entregar a direção a Cristo. Ele não deve estar apenas, ele não deve ser apenas um mero passageiro na nossa vida, mas o motorista. Se ele não for o motorista, meus camaradas, não vai rolar. Ele tem que ser o motorista na estrada da nossa existência. Diz aí para você, Jesus tem que ser o motorista na estrada da minha existência. E aí eu serei um servo, e aí eu serei um discípulo. Porque todas as vezes que eu pegar o controle e quiser dirigir, eu corro um sério risco de bater o carro, de capotar o carro, de sair da estrada, de pegar um caminho errado. Mas quando ele está no controle do volante, na direção, ele vai nos levar aonde nós precisamos chegar. Ou melhor, ele vai nos levar aonde ele quer que nós cheguemos. Amém? Amém. Isso deve tornar-se real em cada detalhe de nosso dia. A pergunta crucial a ser feita é: o que Jesus faria se estivesse nessa situação? Vamos ver Gálatas 2:20. O que Jesus faria? Na década de 80, 90, tinha um livro que chamava-se Em Seus Passos, o que faria Jesus? Era um livro que a gente era convidado a exercitar. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus diria essa palavra? Será que Jesus comeria isso? Será que Jesus ia em tal lugar? Então ele virou uma febre, e aí, como toda febre, acaba tendo as suas distorções. A nossa regra é a palavra de Deus. Você tem que olhar, será que Jesus entraria na casa da dona Geralda e oraria para aquela família? Com certeza. Então entre. Ah, mas a dona Geralda não deixou entrar. Aí você vai para a Bíblia. Jesus lá na missão dos 70, ele fala assim, você vai bater na porta. Se a pessoa abrir e deixar você entrar, você vai lá, ceia com eles, ora por eles, legal. Se não deixar, bate a poeira do corpo e vai para a próxima casa. É simples, não tem novidade. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se é Cristo que vive em nós, nós temos que fazer aquilo que Cristo faria. Nós temos que ser aquilo que Cristo seria. Nós temos que andar onde Cristo andaria. Nós temos que ir onde Cristo iria. Nós temos que ser esse Cristo que as pessoas necessitam. Por isso que a função nossa pós-pandemia
e por isso que Deus está nos preparando, ela ganha uma dimensão que vocês não fazem ideia. Fala, poxa, mas por que eu estou fazendo um discipulado? Por que eu estou estudando? Por que eu estou me empenhando? Por que eu fico 2 horas na frente de uma tela de um celular vendo esses caras falarem? Porque Deus tem um projeto, um plano na vida de vocês. E vocês serão muito usados por Ele em breve. E já tem vários aqui que já estão sendo usados. Terceira condição, obedecer. Um coração rebelde não pode agradar a Deus. Nossa entrega pessoal ao senhorio de Cristo implica em entregarmos nossa vontade a Ele para obedecer-lhe em tudo. Essa obediência é uma prova que damos do nosso amor por Ele. Assim, muitas pessoas falam que é muito difícil obedecer todos os mandamentos, né? A Bíblia é complicada, a Bíblia é difícil, tem muita coisa, tem muita regrinha. Nós precisamos obedecer, queridos. O que Deus manda a gente fazer, a gente tem que obedecer. Se o Sandro não tivesse obedecido, ele não teria entrado naquela casa, não teria sido um instrumento de Deus para abençoar aquela família. Se a Débora não tivesse obedecido, ela não tinha parado para estudar a palavra e para ter a sua vida transformada. Se a Claudinha não tivesse obedecido, ela não estaria vendo as perspectivas que Deus tem para ela e para a sua vida, para a sua casa. Tudo passa pelo processo da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, disse a Juliana. Se a Juliana não tivesse obedecido, ela não teria descoberto o dom da oração. Deus vai se descortinando a nós, principalmente aqueles que obedecem. João 15, eu te falei? João 15, 10, de 11 a 14. 11 e 14, né? 11 e 14, perdão. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Olha só, viu aí? Você deixou de ser servo e passou a ser amigo de Jesus por obediência. A obediência não é cara, gente. A obediência é bênção. A obediência é algo maravilhoso que acontece na nossa vida. E Jesus está falando, façam o que eu faço. Olha para mim. Eu sou o modelo. Não fica fazendo as coisas que... Faça o que eu faço, está aqui, ó. Obediência. Quarta condição e última. Confissão e arrependimento. Deus não enche um vaso impuro, lembra? Ele não vai, o Espírito Santo não vai habitar numa casa suja, imunda. Deus não enche um vaso impuro. Como pecadores, estamos sujeitos à queda, mas o Filho de Deus deve aprender que, quando peca, precisa confessar o pecado a Deus e se arrepender. Confessar o pecado a Deus, se arrepender e deixar o pecado. Davi fala isso lá no Salmo 51. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. É isso, Adina? Salmo 51. Lê todo, é? Não precisa. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram, ele teve doença nos ossos. Mas aí ele fala, aí eu confessei os meus pecados, não mais ocultei de Deus, o meu Senhor e Rei. E aí ele é curado. Se você às vezes está doente, tem uma pessoa doente, é pecado que não confessou. Não estou falando que é só isso, mas pode ser que seja isso, pecado que não confessou. Veja 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É ele que faz isso nas nossas vidas. Mas tem uma condicional aí. Qual que é a condicional? Se confessarmos. Isso é um ato de vontade meu e seu. Então, queridos, é necessário aceitarmos essas verdades pela fé. Nossa base deve ser a palavra de Deus e não as nossas emoções. É muito estranho quando você vai numa igreja, em algum lugar,
que a pessoa fala, e aí, você se sentiu bem? E aí, o que você sentiu? Não é o que você sentiu. Não é pela sua emoção. É o que você compreende que Deus está falando na sua mente, no seu coração. É necessário aceitarmos as verdades pela fé. A nossa base deve ser a palavra de Deus e não as nossas emoções, pois as nossas emoções podem nos enganar. Concordam? Jeremias, lá no capítulo 17, verso 9, fala que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Enganoso. Não. Tem uma frase que é terrível que a gente fala e a gente ouve as pessoas falarem e a gente corrobora. Você tem que fazer aquilo que está no seu coração. Não, queridos, não falem mais essa frase. Não corroborem com essa frase. Nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Nós temos que fazer aquilo que o Espírito de Deus manda fazer, porque o nosso coração é enganoso. Vários de nós aqui já tomamos atitudes baseadas no nosso coração e quebramos a cara. Quebramos a cara de verde e amarelo, porque o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, quando você ouvir falar, eu vejo muita gente postando lá, não, o importante é o coração. Não é. O coração, o centro das nossas emoções é desesperadamente mesmo porque corrupto. Para o judeu, o coração é a mente, né? O coração é a mente, né? É o centro das emoções. Então, a gente precisa observar o que a palavra de Deus nos orienta a fazer. E se nós temos o Espírito Santo, ele vai falar aos nossos ouvidos, aos nossos corações, nossas mentes. Faça assim, faça assado, faça isso, faça aquilo. E aí nós obedecemos e fazemos o que Deus manda. Amém? Eu queria que vocês, como tarefa, anotem aí, por favor. Anotem. Faça uma pesquisa no Evangelho de João apenas nos capítulos 14, 15 e 16. E anote os nomes do Espírito Santo que aparece lá. Anota também o que os nomes do Espírito Santo nos ensinam sobre o relacionamento dele conosco. E na próxima aula vocês vão trazer essas informações para compartilhar conosco. Amém? Vamos decorar o texto de Efésios 5:18. Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, a separação, a guerra, a luta, mas enchei-vos do Espírito. A igreja será revolucionada e as pessoas serão revolucionadas através da nossa vida se nós estivermos cheios do Espírito. Se eu e vocês estivermos cheios do Espírito. Lembrem-se que o mundo foi mudado por 12 homens. 12, começou lá 12 em Atos com Jesus, em Atos eles se tornam 500 lá no cenáculo, depois 3.000 se convertem no sermão de Pedro, e aí eles se tornam uma multidão. E aí Paulo ouve uma negativa do Espírito, vai para a Europa, e o Evangelho chega até nós e nós somos inseridos nessa multidão. E agora Deus está nos chamando, cada um de nós, para sermos esses agentes que vão levar a outras pessoas a conhecerem o Deus verdadeiro, o Deus triuno, o Deus da paz. Perguntas? Levanta a mãozinha e faça. Acho que está todo mundo cansado já. Sem perguntas? No questions? O que vocês entenderam? O que vocês... Posso escolher alguém para fazer resumidamente. Fazer um resuminho?
A Ju tá quietinha hoje. A Ju tá quietinha, hoje não tá falando nada. Ela só tá escrevendo mensagens. Claudinha, você que é bem articulada, faz um briefing do que você entendeu. Eu queria dizer que quando o pastor falou, né, dos frutos do Espírito, nesse processo de deserto, né, que eu venho passando na minha vida, eu lembro que no início, Deus usou várias pessoas de diferentes formas para me falar muito de Efésios, né, foi daí que eu conheci o livro de Efésios, enfim, que até então eu não conhecia, mesmo estando há tanto tempo na igreja, né, e eu lembro que eu pedia muito para Deus espírito de mansidão. Eu lembro, assim, que tinha momentos que eu chorava e falava, Senhor, me dá o espírito de mansidão, me dá o espírito de mansidão. E hoje eu posso dizer que eu sinto o espírito de mansidão, né? Então, o quanto que, assim, a nossa caminhada, Deus, ele vai tratando, né? E ele vai respondendo aquilo que a gente pede, se tem a ver com a vontade dele, né? Porque eu lembro que eu falava muito, Senhor, me dá espírito de mansidão, me dá espírito, eu quero esperar o Senhor com paciência, com alegria, né? Com sabedoria. E assim o Senhor, eu sinto e eu vejo também, assim, que o Senhor, ele tem feito a cada dia, né? Então, e uma coisa que ficou muito forte para mim da aula, acho que foram vários ensinamentos, mas essa questão de que servir Jesus, né? Servir a Deus é realmente uma escolha, todos os dias, né? É uma escolha. Então é isso, por exemplo, eu estava fazendo outras coisas e aí eu falei, tem aula de discipulado, faltava 5 minutos. Aí eu guardei tudo e falei, não, deixa eu ir pra aula. Aí eu falei assim, hoje não daria para ir pra aula porque eu tenho isso, que aí de repente eu falei, não, vou guardar tudo e vou pra aula. Então assim, enquanto que o Espírito Santo de Deus, ele vai tocando, não, você não pode faltar. E aí é o que o pastor falou, né, cabe a nós escolhermos, né, ouvir a voz dizer, não, eu não posso, ou então, não vai dar, eu vou fazer outras coisas, né. É muito uma escolha, assim, a cada dia, a cada minuto, né. Qual é a prioridade, né? Qual é a prioridade? Exatamente. Elaine, faz um brief para nós. Obrigado, Claudinha. Gostei, adorei. Oi. É um briefing. Pois é. Andar com o Espírito Santo, né? Eu prestei atenção numa coisa que me marcou, assim, é aquela coisa da gente colocar o Espírito Santo no terceiro lugar, né? Eu acho que eu me identifiquei com isso aí, né? A vida inteira na igreja, a gente sempre fala, é o Pai, é o Filho e é o terceiro, é o Espírito Santo. Não tem tanta importância, né? Isso me ficou na mente aqui, né? Que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é como Deus, né? Uma vez eu ouvi uma explicação que a gente até falava com os alunos lá na igreja, na escola dominical, como a água, né? Que a água, ela pode ser sólida, ela pode ser líquida e ela pode ser gasosa, ela pode evaporar. E que Deus é assim. Ele é Pai, é o Filho e o Espírito Santo, mas não deixa de ser água, era água. Tanto a líquida, quanto no gelo, quanto se evaporasse, era água. E a gente passava isso para as crianças entenderem, assim, tipo, como que Deus é um, mas ele é 3, né? E realmente o Espírito Santo, ele é uma pessoa, então eu tenho que aprender, eu estou buscando aprender a ouvir essa pessoa. Até tem uma coisa que eu quero contar, eu contei acho que só para a Mônica e falei com a Tabita no domingo, mas há umas semanas atrás a Tabita ficou doente, né? Uhum. E eu só fiquei sabendo depois, eu não sabia que ela estava doente, mas eu acordei num dia e veio no meu coração assim, chama ela um pouco, e eu falei, nossa, né? Mas eu nem converso muito com a Tabita, né? Porque eu vou chamar. E ela ficou na minha cabeça, 1 dia, 2 dias, e eu fui fazendo muitas coisas que né, a gente achou que ia ficar em casa sem fazer nada, o que aconteceu foi que é muita coisa que apareceu, né? E eu não chamei a Tabita, e passou. E aí depois, uns dias, no culto, numa das palavras online, eu fiquei sabendo que ela tinha ficado doente, que ela estava... E aquilo apertou meu coração, porque eu falei... eu ainda não ouço o Espírito Santo. Ele fala comigo, ele me chama e às vezes muitas vezes eu ainda estou fazendo tantas coisas que eu acho que é coisa da minha cabeça. E eu não ouvi, né? E domingo eu falei com ela, eu falei, me perdoa, Deus
me cutucou para falar com você, para conversar. Às vezes não sei o que era, mas era para te chamar, para perguntar se você estava bem. Mas eu não dei ouvidos para ele. Eu só percebi depois que era ele. Tá, mas graças a Deus, antes tarde que mais tarde, né? E é isso, a gente vai aprendendo a discernir a voz, né? Exatamente. Se ouvir a voz do Espírito, que nem muita gente acorda de madrugada e não percebe que o Espírito de Deus está acordando para orar. O Paulinho acorda de madrugada para orar, para mandar mensagem, quem está acordado, o Boró, eles começam lá uma resenha. Débora, faz um briefzinho para nós, Débora. Por favor. Chegou, André. Chegou, seu negócio. Fazer. Hoje, pastor Paulinho, pastor Railton, caiu perfeitamente algumas palavras, quer dizer, tudo, né? Mas assim, algumas palavras em especial, falando até de quando nós tivemos aquela live com o pastor André, né? Que eu comentei sobre energia, você comentou hoje. Para mim caiu como uma luva hoje, nem caiu como uma luva. Hoje a gente começa a ter até um outro entendimento agora. Mas vamos usar um pouco essa palavra para ficar mais fácil agora. Essa questão da energia que eu comentei, né? Que eu estava numa energia de orar, de ler a Bíblia. E hoje eu entendo que eu estava, então, cheia do Espírito Santo. Aleluia! Então, isso para mim hoje foi um impacto. Ouvir isso, aprender isso e saber que, na verdade, essa energia, que é uma palavra que eu uso muito, né? E ouço muito das pessoas também, quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo as coisas. Então, na verdade, assim, essa energia que eu estava usando, essa palavra, era o Espírito Santo, enchendo a minha vida, enchendo o meu coração. Então, eu anotei aqui isso, ser cheio do Espírito Santo é ser dirigido e capacitado por ele. E é assim que eu quero seguir. E eu acho que é assim que é o caminho que eu estou indo, né? E que assim seja. Eu acho que todos nós estamos em dias bem mais sensíveis, a gente fica muito sensível a tudo que está acontecendo. Quando a gente tem um dia a dia muito ativo e tudo isso se transforma no que a gente está vivendo hoje, é só estando em Deus mesmo, né? E só estando debruçado e nos braços de Deus para segurar nossas emoções, nosso coração, que hoje mesmo a gente falou que é enganoso. Hoje foi perfeito, hoje eu tô cheia de tudo isso, né? Vou dormir com a cabeça feliz e pensando em tudo isso. Então, é isso. Obrigada. É isso. Pastor Paulo, nós já estamos 21h40. Obrigado pelo seu testemunho, Débora. É isso mesmo. Quem apareceu? Esse impacto, quem apareceu? Ale! Tudo bom, Ale? Seja bem-vindo. Fala aí, Pepe. E aí? Fala aí, pessoal. O meu topete novo. Oi, Latuf. Pepe. A Ju. Agora apareceram as Ju. A Juliana Carnevale e a Juliana Duarte. Bom ter vocês aqui. Bom comunicar com vocês. A gente está caminhando para o final. Você quer falar alguma coisa, Ju? A Mônica já falou. Falta o Eduardo, a Ju e o pastor Paulinho vai encerrar para nós. O Ari ali também, o Amadinho. Fala, Amadinho. Diga, Ju Duarte. Eu tenho uma pergunta, uma dúvida, na verdade. Meu Deus, dúvida com o Paulinho. Na verdade, essa questão da gente se capacitar mais através de Deus. Né? A gente tem o recurso da oração e o recurso da leitura da Bíblia, da própria palavra de Deus. Sim. Existe algum outro recurso que a gente pode se capacitar? Tipo, live em YouTube, livros, esse tipo de coisa. Esse tipo de artifício também é válido para a gente se capacitar?
Olha, eu acho que o Paulinho vai concordar comigo, ele vai falar na sequência. Eu evito ter muitas coisas para olhar, porque se você tem muita coisa, você pode se distrair. Então eu prefiro ter uma linha. Então, se eu não gosto de ler 5 livros ao mesmo tempo. Leia um só, conclui a leitura dele, faz uma resenha dele. Então, se você tem as duas principais fontes, que é a leitura da palavra e a oração, isso é mais do que suficiente. Se você tem isso por prática devocional, é mais do que suficiente. Em geral, quando a gente vai ouvir um cara, uma pessoa, você fala assim, poxa, eu gosto de ouvir o fulano de tal. É porque ele te ajuda a pensar. O grande risco nisso é quando você rompe uma linha tênue, em que ele deixa de te ajudar a pensar e passa a pensar por você. Isso é muito perigoso, né? No testemunho da Claudinha ficou isso entre aspas aí, ou entre parênteses. Quando ela fala que ela agora, né, depois de tanto tempo, ela descobriu o livro de Efésios. Porque ela tem à disposição o manual, mas tem alguém pensando por ela. Isso é muito comum nas igrejas, porque nós, de certa forma, somos meio preguiçosos em relação à oração e à leitura da palavra. Como disse a Adna aqui, a gente negligencia a palavra e a oração. Negligencia o conhecimento de Deus, né? Essa semana, por exemplo, eu e ela estávamos meditando em Provérbios, quando fala da sabedoria, né? Então, um texto que arrebenta a gente, lá no capítulo 4 e no capítulo 8 de Provérbios. E você só descobre essas belezas meditando. Ontem na reunião, o Paulinho estava falando que ele foi estudar sobre a justiça de Deus e mexeu muito com ele, porque o manual, ele se renova. Cada hora que você vai consultar, cada hora que você vai observar, cada hora que você vai ruminar, você é preenchido. Então, se vocês me falam, pô, é bom ficar ouvindo fulano, a live, eu vou falar para vocês que não é. Eu vou falar para vocês, tem uma linha de raciocínio. Ah, mas não é bom ler um autor? Eu leio os filósofos. Filósofo não fala nada da Bíblia, mas eles me ajudam a compreender o mundo. Amém? Pastor Amém. Paulo? Amém. Obrigada. Não sei se era o que você queria ouvir. Era. Perfeito. Obrigada, pastor. Pastor Paulo? Dudu, você quer dar um salve? O Dudu tá com uma cara de cansado ali, monstra, né? Bom, pastor, eu no momento, assim, eu acho que eu tô tendo um entendimento, né, nessa parte do Espírito Santo. Eu acho interessante. Até o comentário do pastor aí, que eu tinha essa dúvida, né? Que era a terceira pessoa da Trindade, né? Na verdade, então, é uma, né? Só. Uma em três. Só um. É um em três ou 3 em 1, aí fica... Exatamente. Aí, assim, eu tenho esse entendimento, né? Agora, acho que clareou mais a minha mente, né? Essa aula aqui eu acho que abriu bem mais. Não só a outra questão também que o senhor colocou, referente a gente escutar o coração. Não existe o coração. Na verdade, é o Espírito Santo, é Deus, né? Falando com você. Então, é aquela coisa, riscar esse tipo de frase, né? E falar assim, na verdade, é Deus conversando com você, é o Espírito Santo, é tudo. Eu acho que clareou bastante para mim isso, né? Essa aula, para mim, abriu mais ainda o leque, né? Para mim. É isso. Amém. Pastor Paulo, vamos encerrar, orar? Vamos sim. Pessoal, lembrando que amanhã a gente tem culto, ponto comunhão, todos os dias até sábado. Sexta-feira a igreja estará aberta para oração, ok? Então estão todos convidados, quem quiser ir. Como normalmente a nossa sexta tem poucas pessoas, a gente quer descodificar a nossa mente a respeito disso, né, que oração é muito importante, que
você possa colocar o seu nome na lista e estar lá conosco na sexta-feira. Amém. Domingo a lista foi preenchida, que é ceia, pessoal. Ah, pastor, meu nome não está lá, mas eu quero ir. Por favor, mande um detalhezinho para mim, que a gente está vendo aí, como que a gente pode proceder para o domingo, para todo mundo poder participar da ceia do Senhor. Tá bom? Quero agradecer a Deus aí por todos que estão participando do discipulado. Domingo eu vou trazer uma palavra especial para a ceia, que é a continuação da descodificação que nós estamos pregando. Acredito que todos nós estamos passando por um processo muito bonito de transformação e aproximação de Deus. Então, se porventura você não for, retransmita o culto de domingo, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por esta aula tão especial, tão maravilhosa hoje, onde nós falamos sobre o Teu Espírito. Aleluia. Em nós. Obrigado, Senhor. Sobre a Sua presença em nós. Aprendemos que nós somos a manifestação da Tua glória aqui nesta terra. Obrigado, Deus. Aprendemos que o Senhor nos usa, que o Senhor faz diferença através da minha vida e da vida de cada pessoa que está aqui. Amém. Senhor, como disse o Teu servo aqui, que com 12 pessoas o Senhor transformou a humanidade. Aleluia. Estamos em 20, 22. Cada um desses que estão aqui, todos, sem exceção, Tu o conheces. Faça a diferença através deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Senhor, guarda-nos, nos dê graça. Senhor, eu intercedo pelo nosso mundo hoje. Oh, Deus, tem Senhor, misericórdia. falamos sobre a Sua justiça no domingo. E o nosso país vizinho, Senhor, nosso co-irmão, Estados Unidos, está passando por momentos difíceis, como o nosso país, como o mundo todo. Tem misericórdia. Senhor, acalma, que nós possamos ser os agentes de paz. Levante homens e mulheres de Deus por todo o mundo. Amém. Para fazer a diferença agora. Pois precisamos de Ti e da Sua orientação divina. Amém. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Um pedido, Juliana Duarte, eu queria que você ligasse para Débora e orasse por ela. Beleza? Elaine, eu queria que você ligasse para Juliana do Sandro e orasse por ela. Mônica, eu queria que você ligasse para Claudinha e orasse por ela. Tá bom? Aí vocês vão entender. Qual é a lição da manhã? Ou é a lição da semana? Lição de já. Acabou a live aqui, já liga. Acabou a aula, liga. Hoje não tá, não. Vocês se entendam aí com o Espírito Santo, ele que vai falar com vocês. Quinta-feira, 8 horas da noite, teremos a live com o Dr. Geilson, um psiquiatra aí da galera aí, e ele vai trazer uns elementos muito importantes para a nossa vida, que também vai nos ajudar na nossa caminhada. Tá bom? Lisamo! Valeu, reverendo. Você é o cara, hein? Tamo junto até o céu. Pessoal do Instagram, pessoal do Face. Amém. Nós amamos vocês. Tchau, pessoal. Oi, Ju. Tchau, tchau, tchau. Deus abençoe.